Esse é o terceiro vídeo da série que ensina como é possível tornar a educação do seu filho algo simples e mais fácil. Caso você não tenha assistido os 2 vídeos anteriores, vamos deixar o link do primeiro aqui no topo à direita. Seja o que for fazer na sua vida, o equilíbrio é a coisa mais sensata a ser aplicada. Não é diferente com a criação dos filhos. Há pais que abdicam totalmente de seus direitos em favor dos filhos, tipo, jamais saem, não mantêm mais amizades com outros adultos, e muitas vezes negligenciam suas relações pessoais. Outros vivem de forma como se não tivessem filhos, ignorando as necessidades das crianças. Por exemplo, arrastam uma criança exausta para um jantar de adultos, e ainda querem exigir que ela comporte-se bem. Ou esquecem de dar seu banho porque estão vendo um programa importante, ou ainda, perdem uma consulta no pediatra porque tinham uma reunião. Como foi dito antes, deixe que seu filho veja que você não é perfeito. E não exija a perfeição dele estabelecendo padrões inatingíveis. Quando der uma ordem, diga de forma simples e específica. Ao invés de dizer, tire os brinquedos do caminho, que é uma coisa muito vaga, diga, guarde os brinquedos na caixa deles. Talvez você precisará ajudá-lo no início até que ele aprenda. Mas evite listas longas, do tipo, guarde os brinquedos, depois pendure seu casaco, dobre suas calças, coloque os calçados no lugar, depois lave suas mãos e venha jantar. Quando você chegar no final da ladainha ele já terá se esquecido do começo. Vai ser mais fácil se você der uma tarefa de cada vez. Se a criança deixar de fazer alguma tarefa que você pediu, certifique-se de que ela sabia como executá-la. E dê tarefas possíveis de serem cumpridas. Por exemplo, você quer que a criança pendure o casaco ao chegar em casa, então tenha um local de altura apropriada para ela alcançar. Ou vamos supor que você espera que sua criança coloque a roupa suja no cesto próprio, então verifique se ela o alcança ou se aquele cesto tem alguma tampa pesada que possa cair sobre seus dedinhos. Outra ótima dica: deixe seu filho sofrer as consequências naturais de suas ações. Uma das lições mais importantes da vida é de que todas as ações têm consequências. Se ele der o pedaço de bolo ao cachorro, acabou-se o bolo. Se ele arrancar as páginas do livro preferido, não poderá mais ser lido para ele. Se jogar seu ursinho na poça de lama, não poderá brincar com ele até que seja lavado e seco. Não tente proteger seu filho das consequências dos atos dele e não considere a possibilidade de reparação, tipo um novo pedaço de bolo ou um novo exemplar do livro, a não ser que a situação tenha sido acidental. Agora vamos falar sobre o castigo. As ideias principais sobre ele são, primeiro, permitir à criança um período para ponderar sobre seu ato, porém no caso de uma criança pequena, isso é impossível pois ela ainda não tem essa capacidade. E segundo, restringir-lhe a liberdade para que ela entenda que ao agir mal terá uma consequência também ruim. No caso de crianças pequenas, como ponderar é algo que ela ainda não consegue fazer, a principal função do castigo será mostrar-lhe que agindo mal perderá sua liberdade. Para isso, considere deixá-la sentada em algum local por breves segundos, tipo 1 minuto para cada ano da criança, isso porque o tempo nessa idade passa muito devagar. E sempre que ela quiser agir mal, você a lembrará de que terá de sentar-se na cadeira da meditação, ou no tapete do pensamento, ou como você quiser chamar esse local. Mas sempre ofereça uma explicação simples do porquê ela está ali, pois longas ladainhas fazem a criança desligar. Se ela se levantar para sair, o que geralmente acontece nas primeiras vezes em que você aplica esse procedimento, leve-a de volta e a sente novamente, mas sem brutalidade, apenas com firmeza. Repita isso tantas vezes quantas forem necessárias. Se for preciso, segure-a sentada até que ela cumpra o período. Se por acaso, após ter sido liberada, ela repita o delito, então repita o castigo. Uma hora ela vai ceder, não se preocupe. A única pessoa que não pode ceder é você. Do contrário, dê a Deus a sua autoridade. Quando o castigo acabar, você mesmo é quem deve liberá-la. Se deixar outra pessoa fazer isso vai parecer que você é a carrasca e a outra pessoa é a salvadora dos pobres e oprimidos. Agora, restringe essa medida apenas aos delitos mais graves, ou às ações totalmente inaceitáveis. Não fique usando isso para cada coisa ruim que seu filho faça. O local do castigo deve ser seguro e longe de distrações, que fique visível para você, mas jamais em isolamento, tipo algum armário escuro ou porão por exemplo. Se a criança é muito pequena, o cercadinho pode cumprir essa função, porque nessa idade, ela já o considera como um lugar de confinamento.
Mas nunca use o berço ou o quarto da criança como locais para castigo, evitando que ela os associe com algo ruim. Se a criança já sabe escalar o cercadinho, então use uma cadeira especial ou um tapetinho exclusivo para isso, longe da TV, janela, livros ou qualquer outra distração. É para ser um lugar chato mesmo. Durante o tempo do castigo ela não deve poder se comunicar com ninguém, precisa ser um momento entediante para que surta efeito. Assim que surpreender seu filho fazendo algo ruim ou prestes a fazê-lo, avise-o antes, se você não parar, quando eu contar até 3. E lógico, você deve manter a palavra. Geralmente ao contar o 1 ou o 2, a criança já vai parar, se você é do tipo que cumpre sua palavra. Em situações perigosas como chegar perto do fogo, subir em alguma coisa alta, ou bater em alguém, age imediatamente impedindo a ação. A memória de uma criancinha é curta, então não aplique à noite um castigo para algo que ela tenha feito de manhã, e quando for liberar a criança do castigo dê uma breve recapitulação do ocorrido, do tipo por que mesmo você ficou de castigo, e responda você mesma, caso ela não saiba falar ou sinta-se constrangida a responder. Quando a criança tiver cumprido o castigo, a vida deve voltar ao normal. De sua parte não deverá haver ressentimentos pendentes. Nem sermões compridos, tampouco exagero nas demonstrações de carinho e privilégios, que podem dar a entender que você lamenta tê-lo disciplinado. O castigo também pode ser tirar temporariamente da criança, algo do qual ela goste muito, tipo o celular, o computador ou um videogame. Mas não retire coisas que podem fazer bem ao futuro da criança, inclusive podem ser seus aliados na educação dela, como por exemplo uma atividade esportiva, ou mesmo a igreja. Quer lugar melhor do que esses para ensinar seu filho? E tem pais ainda que proíbem a pracinha, que é onde a criança pode extravasar a energia, e depois até ficar mais calma. Ou seja, você tem que usar a cabeça. E quando declarar o castigo não mude a sentença, por isso pense bem antes de falar. Bem, bater numa criança pequena, além de ser uma covardia, afinal você é imensamente maior e mais forte que ela, é sinal da falta de argumentos, da falta de conhecimento, cansaço ou até mesmo estresse. Pais estudados, equilibrados emocionalmente, inteligentes e engajados em realmente oferecer uma boa educação aos filhos não precisam usar a violência. Você pode educar perfeitamente de modo exemplar e efetivo sem apelar para isso. A palmada é o recurso dos pouco estudados, dos pouco capazes, de certa forma bem intencionados, mas ignorantes. Se for espancamento então, desequilibrados. Só porque seus pais lhe bateram na infância não significa que você precise repetir. Há meios melhores e mais eficientes. Essas dicas que estão sendo ensinadas nesse vídeo, se seguidas à risca, pouparão você de muita dor de cabeça. Crianças que apanham por mau comportamento reagem rápido. Lógico, elas são inteligentes. E de certo ponto de vista, para os pais, isso é muito prático. Pois sem grande esforço, em poucos segundos eles conseguem controlar o filho. Problema resolvido. Mas a que custo? Ensinar sem agressão dá muito mais trabalho, requer inteligência, esforço, e o ser humano é comodista e preguiçoso por natureza. A surra, além de humilhar, trava o progresso de uma criança, que passa agora a ter medo de errar. Causa tanto dor física quanto emocional, que vão refletir mais tarde, em alguma área da vida daquela pessoinha. Talvez algum chefe que pinte bode sobre ela, ou um cônjuge abusivo, ou uma profissão que não lhe traz alegria nem satisfação. Em algum lugar vai estourar, pode ter certeza. A sua participação é fundamental para que possamos prosseguir produzindo conteúdos de qualidade. Se você quiser mais conteúdos como esse, apoie nosso trabalho deixando seu comentário, clicando em gostei, inscrevendo-se em nosso canal e compartilhando nossos vídeos. Grande abraço e até o próximo!